Pessoal, a humanidade está sendo preparada para essa transformação e, como eu falei antes, tudo que existe, tudo que é possível ser imaginado estará passando por transformações. Energias poderosas de dentro da galáxia, do centro galáctico, estarão chegando, já estão chegando à Terra, e muitas influências externas positivas estão ocorrendo. Então essas transformações, elas também estão atingindo em cheio não somente o planeta, como principalmente o ser humano. A constituição do corpo humano, como vocês sabem, é feito a partir do barro da terra. Então pense o seguinte: o tal do barro da terra, ele nada mais é do que carbono, porque a terra é formada por carbono. E o que é o carbono? O carbono é carvão, ou seja, este tipo de matéria que nós temos na Terra, ele é formado a partir do carvão. Que tipo de carvão? Carvão resultante de explosões cósmicas muito grandes, onde as partículas, há milhões e milhões, bilhões de anos atrás, elas foram se aglomerando e formando planetas. Então, em se falando da Terra, nossa Terra é formada por carbono, ou seja, por carvão cósmico, de poeira cósmica, de explosões estelares. Essas explosões que a ciência diz, que sempre foi dito que ela surgiu a partir desse universo nosso, surgiu a partir de um Big Bang. Mas, poxa, vocês já pararam para pensar que se o universo, segundo eles, surgiu a partir de um Big Bang, significa que o universo não existia, ele apareceu depois. Pois bem, mas o que foi que explodiu se não existia? A extraordinária morte das estrelas produz as maiores explosões do universo. Apenas uma pequena minoria das estrelas explodem, mas quando acontece fazem kabum! E explodem em 1000 pedaços. Liberam mais energia do que o Sol em toda a sua existência, mais de 1 bilhão de vezes. A espetacular explosão lança vastas quantidades de radiação letal no universo. Se uma estrela no centro do sistema planetário explodir, extinguirá todas as formas de vida nesse sistema planetário. A radiação esterilizaria todas as formas de vida em qualquer planeta do sistema. Como detetives procurando pistas de um crime cósmico, os cientistas usam instrumentos, telescópios e tecnologia avançada para encontrar supernovas e resolver o mistério de como e por que ocorrem. É muito interessante porque a explosão, na verdade, já ocorreu, então nós conseguimos pistas com os telescópios e tentamos entender o que aconteceu. Os investigadores estelares sabem que as supernovas têm dupla personalidade. Seu poder de destruição é absoluto e, ao mesmo tempo, são essenciais para a criação. Ao explodir, uma supernova produz muita luz, mas também gera elementos pesados além dos leves. Por exemplo, o ferro, o cálcio ou o sódio, ou qualquer dos elementos da tabela periódica vieram de estrelas que explodiram antes da formação do Sol.
Esses elementos produzidos nas enormes explosões estelares compõem planetas, plantas e pessoas. O cálcio nos seus ossos e o oxigênio que você respira são preparados nas estrelas e lançados no espaço. Surgiu depois. Então é porque antes existia alguma coisa que explodiu. Isso é óbvio. Então, é um assunto... O que nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? O corpo humano, ele é composto de carbono. Por quê? Porque o planeta é composto de carbono. Tudo que existe na superfície do planeta de desenvolvimento de vida material, biológica, ele existe a partir do carbono. Ou seja, o nosso corpo físico, ele é composto de carbono, de carvão. É uma matéria morta. O que significa matéria morta? Significa que não tem luz própria, não tem luz irradiante, não transmite essa luz irradiante. O que é diferente de seres de mundos mais evoluídos, de dimensões mais elevadas, porque eles vivem em mundos onde a matéria deste mundo não é composta de matéria morta, e sim de matéria viva. Então os corpos desses seres são diferentes do nosso, em sua composição atômica, em sua composição celular, ela é muito diferente. Então existem seres, por exemplo, esses seres que todo mundo ouve aí falar, que vê nas imagens, que você pode ver com seus olhos físicos, podem tocar, eles são seres mórficos, ou seja, eles têm uma forma linear, eles têm uma forma física, que geralmente é humanoide. A grande parte da galáxia, esses seres são de corpos humanoides. Mas existem seres em dimensões mais elevadas e de mundos muito mais evoluídos, cuja matéria não é matéria como nós conhecemos. Seria matéria, por exemplo, a partir de urânio, sei lá, outros tipos de matérias radiônicas que emitem energia. A Terra precisa de um Sol para existir, precisa de uma energia externa para existir. Mas o nosso planeta, ele está passando por uma transformação. Então ele está caminhando para ficar como outros planetas mais evoluídos, e isso acontecerá com a mudança de transmutação que está ocorrendo no planeta, mudando para uma dimensão mais elevada. Então a Terra futura, a quarta face, principalmente a quinta face terrestre, de quinta dimensão, significa que a Terra passará não mais a ser de carbono, mas de silício. O silício é o cristal de quartzo. Então, a energia vibracional desses corpos é muito mais elevada do que a terrestre. Então, é muito importante que todos vão se adaptando nessa conscientização, porque é isto que já está acontecendo na Terra. Uma mudança energética muito grande. Ocorre que pensamentos negativos, problemas que estão de impurezas dentro do ser humano, de programações antigas, de dor, de tristeza, de rancor, de ódio, de todas as energias que são energias pesadas, irão atrapalhar o desenvolvimento deste ser e vão se manifestar nele como doenças
e principalmente como loucura. Por isso é que está dito que no final dos tempos haveria muita loucura. Então, essa loucura nós já estamos vendo acontecendo. Vocês acompanham pela mídia como é que esse mundo está. Cheio de loucos, gente atirando à torta e à direita, a toda hora, matando muita gente. Enfim, tudo isso que está acontecendo já é um tipo de loucura. E as pessoas estão sentindo nelas mesmas mudanças que não sabem descrever. Porque tudo isso está mudando em nível etérico no planeta. A massa etérica planetária, onde nossos corpos etéricos fazem parte, estão passando por uma transformação muito grande. E o ser humano, usando a sua consciência não consciente ainda dessas coisas, não tem consciência ainda de si mesmo, não sabe o que está acontecendo e como reagir diante disso tudo. Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho mais de 45 anos, sendo orientados por outras consciências mais elevadas, a fim de transmitir esses conhecimentos para auxiliar. Por isso que eu escrevi aí na minha página que a minha missão é ajudar aos outros a realizarem as suas missões. Porque todas as pessoas têm uma missão de vida. Todas as pessoas têm uma missão a cumprir. E não uma, mas várias missões. Mas a maior missão que nós temos é aquela que é a da sua própria evolução, a sua própria transformação, a sua transcendência, porque este é o objetivo principal de todo esse trabalho cósmico com a Terra. Todo esse objetivo é voltado para cada um de nós, para o desenvolvimento espiritual e consciencial de cada ser humano. Então, muita coisa é preciso ensinar, muita coisa é preciso ser transmitida, muita coisa é preciso ser vivenciado. Por isso que eu chamo a atenção de todos para que não percam tempo. O tempo é uma das coisas mais preciosas, se não for a mais preciosa que todos têm. Porque sem tempo não são nada. Se não tiver tempo, não podem fazer nada. E este tempo, a cada minuto que passa, se torna mais e mais valioso, porque o cosmos, essas transformações todas que estão ocorrendo, não vão ficar mais esperando por ninguém. Eles têm uma programação a ser cumprida. Existe uma programação cósmica a ser cumprida. E é por isso que uma falange de seres que começa a partir de um verme da natureza até o mais elevado ser cósmico estão trabalhando por essa transmutação. Então estão trabalhando para a elevação da humanidade. O nosso mundo vai mudar bastante, e principalmente a natureza da Terra. Os 4 elementos da Terra estão participando disto tudo. Eu tenho mensagens aqui recebidas diretamente do reino da natureza, explicando também sobre todas essas mudanças. Eu tenho publicado livros, são 8 livros até hoje escritos. O último
foi este aqui. Somos deuses. O penúltimo foi este. Mas são 8 ao total, né? Tem todo um pacote de livros aqui que já foram publicados. E eles vão ser republicados novamente, porque nunca como agora se fizeram tão importantes para a compreensão de todos, de assuntos que eu já venho falando há dezenas e dezenas de anos. E quem conhece o nosso trabalho desde muito longe, sabe que tudo o que leram nesses livros estão acontecendo. Temos conhecido trabalhos atualmente muito importantes aí pelo mundo, de gente nova que está aí, muito mais novos que eu, e que eu vejo que estão, na verdade, transmitindo coisas com nomes novos, mas tudo é a mesma coisa que eu já transmitia há 30 anos atrás. Então, mas eu vejo que tem ainda muito mais coisas que não foram ditas, que não foram mostradas. E eu quero muito mostrar isso. Me esforço muito para poder mostrar. Mas eu vejo que se não houver uma sequência, um trabalho preparado, organizado para isso, que um curso pode proporcionar, e tirando as dúvidas em relação àquilo que está sendo transmitido, as pessoas não vão conseguir entender exatamente a essência daquilo que estou tentando transmitir. Porque não é só um conhecimento intelectual. Não é um conhecimento intelectual. Grande parte desse conhecimento nasce mais de uma percepção. E é dessa percepção que eu tenho que trabalhar com todos, para que vocês se abram dentro disso e se conectem com o seu eu interno e possam perceber a amplitude de todo esse trabalho. Tudo é importante, extremamente importante, porque, como eu acabei de dizer, todas essas partes, todos esses segmentos que correspondem à vida humana de forma geral, têm a ver com transição planetária. Então, começando por um foco assim, primeiro, eu vejo da extrema importância de começarmos comentando um pouco aqui sobre a questão o que eu chamo de antropocosmologia. O que vem a ser a antropocosmologia? Vem a ser um estudo antropológico, mas também ufológico e espiritual sobre as origens do ser humano. Bom, não podemos obter informações detalhadas e de grande importância no livro que todos consideram como sendo sagrado, chamado Bíblia, porque tudo que lá contém é apenas pequenas, mínimas, insignificantes pinceladas sobre essa temática toda. Eles citam lá no Antigo Testamento sobre a chegada que eles chamam de anjos caídos, de Néfilins e etc. e tal.
Se vocês procurarem no Antigo Testamento, irão encontrar sobre tudo isso. No tempo em que os heróis mitológicos habitavam a terra, então os heróis eram personagens, com certeza que essas figuras bíblicas conviviam cotidianamente e tinham por elas um respeito de divindade e consideravam esses seres que não eram da terra como divinos, como deuses. E esses deuses, eles são seres que chegaram à terra muito tempo atrás. Hoje em dia já temos assim uma visão muito grande, muito aberta e principalmente muito mais detalhada sobre essa questão da chegada desses seres à Terra vindos de outros mundos diferentes. Inclusive em todas as organizações iniciáticas, as escolas iniciáticas, gnósticas, Rosa-Cruzes, teosofia, maçonaria, tantas organizações que existem, em todas elas existem estudos relacionados a tudo isso que eu estou aqui dizendo. Então não é novidade. Agora, o mais importante é abrirmos a mente para o que está vindo por aí. Porque sempre, desde há muito tempo, a verdade vem sendo escondida das pessoas em geral sobre todos esses assuntos. Principalmente quando falamos aqui sobre as grandes construções como pirâmides. Quando você lê alguma coisa sobre pirâmide, normalmente uma pessoa lê, já imagina aquelas 3 pirâmides do Egito. Mas ocorre que hoje já foram descobertas muitas, milhares de pirâmides. Não somente do Egito, mas pirâmides no fundo do mar, pirâmides na Bósnia, milhares de pirâmides na China. Construções tão incríveis que mesmo hoje, com toda a tecnologia existente, ainda não é possível se construir uma pirâmide, como por exemplo essa do Egito, a grande pirâmide de Quéops. Não é possível se construir nenhuma com a metade daquele tamanho, ou até menos. Isso já foi provado cientificamente, porque houve tentativas, milionários financiando tentativas de construções semelhante ao que se supunha nos meios acadêmicos, que sempre foi divulgado, e isso nós vemos nos livros constantemente, de que essas pirâmides do Egito nada mais eram do que túmulos de faraós. O que é um grande absurdo, porque nunca foi encontrado nenhum túmulo de nenhum corpo mumificado sequer de faraó dentro de pirâmides. Foram encontrados em outros locais. Então, certamente essas pirâmides não são túmulos. E a outra coisa que já foi provado cientificamente, que elas não foram construídas da forma que sempre se imaginou, como milhares de escravos carregando pedras, rolando em cima de paus de madeira, mesmo porque dentro dessa teoria deles, que calculavam essas pirâmides com 4.000 anos, nessa época era o deserto lá também, e não tinha madeira para você fazer isso. Aquelas palmeiras que eles têm
assim em grande quantidade lá não servem porque são muito fracas, enquanto aquelas pedras são toneladas. Então tudo isso vem sendo há muito tempo escondido da população. E as pessoas vêm sendo enganadas. E o tempo da verdade, o tempo do que realmente existe e aconteceu e está acontecendo até os dias de hoje, está vindo à tona, está sendo revelado, está sendo mostrado, e essa verdade vai ser cada vez mais chocante para todos os que se fixaram nesse conhecimento totalmente ultrapassado que foi passado nos livros didáticos e acadêmicos. Então, nós temos aí um problema a ser resolvido. Eu estudo esses assuntos desde os meus 15 anos, mais ou menos. Portanto, não comecei ontem. E eu estou dentro destes assuntos todos desde criança. Desde bem criança. Então, o conhecimento que eu tenho, particularmente dentro desse processo todo, é muito grande. E eu posso afirmar para vocês que, diante de tudo o que eu sei, até hoje, eu posso afirmar que tem uma frase bíblica que diz que quando chegar nos fins dos tempos, não fim do mundo, fins dos tempos, todas as crenças religiosas e todas as igrejas irão para a terra. Irão se desmontar, demolir. Não sobrará pedra sobre pedra, porque essas crenças foram construídas, foram formatadas em cima de conhecimentos muito falhos, conhecimentos truncados, conhecimentos que foram manipulados por interesses de grupos, conhecimentos que não mostram a verdade e conhecimentos que são de interesses desses pequenos grupos, justamente para manter o controle na humanidade, o controle da mente das pessoas. Mas tudo isto que estou aqui dizendo estará a partir de agora, rapidamente indo para o chão. Então a transição planetária, ela envolve coisas chocantes para muitos, porque muitas vezes a verdade dói. As pessoas estão acostumadas demais com a mentira e se acostumaram demais com o comodismo das verdades truncadas, o comodismo de crer em Deus, de um Deus que foi criado pela mente humana. E não, eu sempre digo isso, esse Deus que a maioria acredita é criado pela própria humanidade. Ele não é o Deus verdadeiro, supremo, criador do universo. Porque este Deus que a maioria acredita, da forma com que acredita nele, ele não é aquele Deus. Esse Deus aí é aquele mesmo Deus que os babilônios do passado, da Suméria, acreditavam. É aquela mesma casta de deuses que não eram deuses, eram entidades extraterrestres que estavam aqui no planeta e que estão aí até hoje, e muitas delas enganando a humanidade, controlando tudo o que eles podem e usando as pessoas. Por que eu estou dizendo isso?
Porque esta verdade que eu estou dizendo agora vai vir à tona, vai vir a público de uma forma arrebatadora. Na hora que começar a cair a ficha, nós vamos ver religiosos, crentes e fanáticos de todos os tipos entrando em colapso, porque vão perceber que sempre acreditaram numa falácia. As coisas não são do jeito que vem sendo mostrado. As coisas que acontecem neste mundo são muito diferentes do que a Igreja Católica, por exemplo, sempre mostrou. A história da humanidade foi distorcida propositalmente. Então, é sobre todos esses assuntos que eu agora aqui estou dando uma pincelada assim, bem ampla, bem geral, justamente para poder mostrar sobre a transição planetária, ou seja, o que era, como ficou e como será muito em breve, porque todas as ações estão ativadas no mundo todo. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas trabalhando para essa transição, em todos os sentidos, de todas as formas. E essa transição, ela vai começar na forma prática dela, vai começar através do sistema econômico mundial. E para isso é que foi criado o movimento nos Estados Unidos, chamado NESARA, e depois passou a existir o GESARA. E esse movimento começou em 1929 e não parou mais. De vez em quando ele sumia e voltava, porque é um movimento de libertação da espécie humana. E isto significa ter que enfrentar cara a cara com todos os inimigos que estão controlando a mente da humanidade, controlando seus costumes, controlando a sua saúde, controlando o seu destino, controlando o que elas pensam. E isto significa que a totalidade da humanidade vem sendo escravizada desde há muito tempo. Um bebê que nasce aqui, ele já nasce escravo. Assim que nasceu, ele é um escravo. Ele não sabe disso, porque a escravatura que existe nos dias de hoje não é a mesma escravatura de antes. Antes as pessoas tinham consciência, elas sabiam que eram escravas. Agora você, no máximo, desconfia, mas é escravo. Você já nasce, um brasileiro, por exemplo, nasce aqui já com uma dívida enorme nas costas. Por quê? Qual é a dívida interna e externa do Brasil é muito grande. E Brasil, quando fala de Brasil, essa dívida não é do governo. Essa dívida é do povo. E o povo é que está endividado. Os governos, as pessoas dos governos, governantes, não são eles que pagam as dívidas. Muito pelo contrário, eles roubam do povo o sangue e o suor, se enriquecem às custas do povo. Ou seja, eles são também os escravizantes, junto com os outros que estão por trás deles, que são toda essa casta que existe controlando laboratórios farmacêuticos, indústrias alimentícias, até mesmo produções cinematográficas, televisão, toda a mídia, jornais. Enfim, todos os segmentos têm sido controlados por essas mentes diabólicas que agora estão com os seus dias contados, porque o tempo de libertação da espécie humana chegou, e chegou para ficar.
chegou para ficar e irá promover uma transformação inimaginável e muito rápida. Então, o motivo de eu estar também aqui transmitindo sobre tudo isso não é exatamente para ficar apontando o dedo para ninguém. Afinal de contas, nós vivemos em um sistema planetário, vivemos em um planeta onde a lei da dualidade ela é presente em todos os segmentos. A lei da dualidade está sempre presente. Onde existe o protagonista, pode ter certeza que existe o antagonista. E sempre existe essa disputa. Mas um dia da caça, outro dia do caçador. Então, até os dias de hoje, esse lado trevoso, esse lado corrompido e maléfico da criação, vai ter o seu revés e vai surgir agora uma nova era que já estamos entrando, onde estamos saindo da idade do ferro e ingressando na idade dourada, a idade do ouro. Então, esta idade do ouro significa que esse outro lado que sempre escravizou será tirado do palco. E a humanidade que nunca se aliou, ou que já se aliou e saiu fora disso, e escolheu o seu caminho da retidão, estes serão aqueles que herdarão a nova terra. E essa nova terra está sendo preparada diante do nariz de todos, diante dos olhos de todos, embaixo dos seus pés, para que tenhamos realmente uma nova era de luz e de amor nesta face terrestre. Eu falei nesta face terrestre. Na verdade, não é nesta face terrestre. É na próxima face terrestre, porque estaremos passando para uma outra dimensão, uma quarta dimensão. E todas essa sujeira que existe aqui, essas imperfeições, não entrarão nesta nova dimensão. Uma nova dimensão que durará pouco tempo, porque essa humanidade estando livre dessas forças contrárias, poderão ter um tempo de evolução muito rápido, porque estarão convivendo com grandes sábios, grandes mestres cósmicos que estarão aqui caminhando entre as pessoas. E esses mestres, que muitos deles já estão aqui há tempos, encarnados em corpos de crianças, hoje chamados de índigos, cristal, tem tantos nomes, arco-íris, não importa os nomes, mas essas crianças são espíritos cósmicos, são seres das estrelas, de altas hierarquias, que se doaram, se ofereceram para virem nascer aqui, para serem os novos governantes deste planeta. Seriam os novos dirigentes de nações. Então, e aqui também estão encarnados muitas pessoas que são aqueles trabalhadores da luz, que se doaram, que se ofereceram, que buscaram, que se prepararam para trabalhar junto com essas hierarquias que estão agora aos poucos aparecendo diante do cenário internacional, falando com políticos, com presidentes, dando a eles oportunidades de se redimirem, oportunidades deles aceitarem uma nova direção, uma direção espiritual,
porque este mundo esteve sendo preparado para estar sendo totalmente controlado pelas forças invasoras, para criarem aqui uma nova ordem mundial, totalmente invertida dos valores superiores do espírito. Mas o fato é que isto não vai acontecer, porque uma nova ordem mundial da luz, do bem, uma nova ordem mundial dirigida por sábios cósmicos estarão assumindo o direcionamento da vida da humanidade terrestre. Então vocês já podem visualizar que dentro dos próximos anos uma reviravolta imensa estará acontecendo. Estarão vendo essas organizações que trabalham para o mal, para dominar, para controlar, para matar, se desmanchando, se diluindo, prisões e massas acontecendo por todos os lugares. Então, é muito importante entender o que está acontecendo, porque o mundo que a humanidade sempre conheceu vai deixar de existir. Então eu poderia dizer que o fim do mundo está muito próximo. Não só está próximo, mas já está acontecendo. Mas, simultaneamente, no mesmo lugar onde existe este mundo, que está desmanchando, está se desintegrando, um outro mundo de luz, de vibração superior, está se formando dentro dele, interligado no mesmo lugar. Enquanto uma parte está caindo, a outra está surgindo. Mas enquanto isto não termina, o choque entre as duas forças, da matéria e da antimatéria, da luz e das trevas, ainda estão em choque. Ainda estão se degladiando, porque as forças da luz estão ganhando terreno e rapidamente. Bom, eu tenho muita coisa para dizer, para mostrar. Até agora eu estou só dando uma pincelada por cima, geral, para mostrar os porquês de tudo o que eu vou apresentar na sequência, não somente de hoje, mas depois. Como é um trabalho muito amplo, e eu estou sendo cobrado espiritualmente para acelerar este processo de transmissão desses conhecimentos, eu já deveria ter feito isso no ano passado. Como eu entrei muito de cabeça nesse processo de desenvolvimento, implantação aqui no Brasil do trabalho do Nesara, Gessara, GCR e tudo mais, e quem não sabe o que lendo as minhas postagens aí, vocês vão saber muito mais. Eu sei que tem muitas pessoas que duvidam, muitas pessoas que comentam, se isso for mesmo verdade, se isso é aquilo, se isso aquele outro. Eu não me importo com isso, porque a opinião delas não faz a mínima diferença, é insignificante, porque eu sei que elas não sabem. E nesses comentários já fica muito claro que eles não sabem nada do que está acontecendo. Então,
Eu estou buscando transmitir mais esses conhecimentos para que cada vez mais pessoas saibam do que está vendo e como vai ficar. E principalmente para que todos estejam dentro. A grande preocupação que existe, ou melhor dizendo, a grande ocupação que existe, é direcionar para todos vocês um mecanismo de aceleração do seu conhecimento, para que haja ajustes mentais, para que haja aberturas mentais, porque é através dessas aberturas mentais que se ativará o salto quântico da consciência. E esta ativação significa que sua mente estará se abrindo para o todo, para uma compreensão maior de todas as coisas, e estarão compreendendo o que uma coisa tem a ver com outra, e a outra com outra, e assim por diante. Existe uma conexão entre tudo. Existe uma conexão ininterrupta e total entre todas as coisas. E este é um assunto que eu conheço imensamente bem. Então é importante que vocês saibam que não existe nada isolado, tudo está interconectado, não somente na Terra, entre a própria Terra, os próprios seres, a natureza, como tudo que existe fora da Terra, em outros universos, em outras dimensões, tudo está interligado. Por que está interligado? Porque só existe uma coisa, e esta coisa é o todo. E o todo é uma consciência universal, aquela que confundem com esse Deus bíblico. Eu estou falando aqui de um Deus cósmico, uma consciência do Eu Sou, o Criador de todos os universos. Então, Ele está em tudo no mesmo momento, porque Ele existe no momento presente. O passado e o futuro só existem na mente humana. E esse tipo de percepção é para a mente humana justamente uma das suas maiores prisões. Porque a mente humana é prisioneira do espaço e do tempo. E isto é chamado de Matrix. É a Matrix humana, porque o ser humano não vive no presente, porque a mente dele não está focada no presente. A mente dele está passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. A partir do momento que todos descobrirem que o segredo do salto quântico está em você cada vez mais aprender a vivenciar o seu momento presente, que significa aquele momento em que você diz assim, aquele momento que você percebe as coisas com total clareza, aquele momento em que seu espírito está conectado, centrado numa força maior. Então, este é o momento presente. E no momento presente não existe dualidade, existe unidade. Porque qual é a diferença entre uma coisa e outra? A grande diferença de uma coisa e outra é que na dualidade são duas forças, yin e yang, masculino e feminino. A dualidade representa o oposto, a ação e reação em choque o tempo todo.
E isto porque falta um terceiro elemento. E esse terceiro elemento significa que toda a estrutura universal ela é implantada em cima de uma força trina. Sempre é assim. Em todos os universos, a força trina ela é a sustentação do sistema universal. A dualidade que não contém esse terceiro elemento, ela é conflitante. A partir do momento em que esse terceiro elemento se posiciona e assume o controle, dentro de cada um, o equilíbrio e a harmonia se estabelecem. E esse terceiro elemento se chama consciência. Consciência suprema. Então, essa consciência suprema passa a controlar o poder através do amor. Então, triangula-se a energia e nós, a partir daí, passamos a ter a força trina existindo dentro de você. E o seu lado, os seus dois lados, do bem e do mal, deixam de se conflitarem e se unem e passam a trabalhar em equipe. E a energia passa a circular harmonicamente. Isto acontecendo individualmente em cada ser humano, estabelece-se um mundo de paz, porque acaba os conflitos. Acaba as guerras, acaba-se a ideia do separatismo. E nós então mergulhamos em um tempo de unidade, de fraternidade, de respeito e de amor. Então, todas essas coisas elas estarão acontecendo de forma muito acelerada de agora em diante. E nos 3 últimos anos que antecedem 2022, todas essas coisas irão adquirir uma velocidade jamais vista. No próximo ano, a aceleração da transição planetária será muito grande, mas nada comparado a 2020, 21 e 22. Na verdade, na virada de 21 para 22, porque no ano de 2022 estaremos saindo de uma configuração planetária que eu vou explicar agora. Nós entramos, o nosso sistema solar e o planeta Terra, eles, em seu movimento cósmico, ele passa por um período de transição, de era após era após eras, e nessa transição, a cada 2160 anos, muda-se a configuração energética do planeta. Mas antes de entrar para a nova configuração energética, há um tempo de 40 anos que são de transição, ou seja, as energias do planeta são adaptadas para o novo tempo, a nova era. Então, cada era dura cerca de 2160 anos. E nós temos aí 12 eras, pelos quais um sistema como o nosso completa
um giro em torno de um grande Sol, que depois eu vou explicar mais detalhadamente. E nessa transição, esses 40 anos é que eu quero explicar. Esses 40 anos, eles fazem parte de um sistema de energia chamado cosmicamente, pelo povo de Marte, de linha volta. Por quê? Porque esses mundos estão fazendo uma espécie de retorno no espaço. Estão voltando às suas origens cósmicas. Por isso se chama linha volta. E o tempo de duração da travessia desta linha, como vocês vão ver depois na gravura que eu vou colocar no vídeo do YouTube, o tempo de travessia é de 40 anos. Nós entramos na linha volta em 1982. A cada 10 anos que se passaram, se completam mais uma fase dessa mudança. Então, há toda uma adaptação. Até o ano de 2012, completou-se 20 anos. E de 2012 até 2022, mais os últimos 10 anos estarão se completando. Então estaremos como planeta saindo de dentro da linha volta. E isto significa, estaremos nos posicionando completamente dentro de uma nova dimensão, de uma nova perspectiva existencial, de uma transformação muito grande. E trabalhando aceleradamente nessa transição toda, é que uma enorme quantidade de seres fizeram uma aliança, uma grande aliança, e estão trabalhando para a libertação do ser humano, libertando o ser humano das raças predadoras que aqui estavam escondidas e ainda estão até hoje. Muitos dos governantes que existem aí já não são mais eles. Existem clones no lugar. Aí é que a coisa começa a ficar chocante para muita gente. Muitos governantes foram clonados, eles foram tirados daquela função dele e colocaram outro idêntico no lugar, que servem a este cabal negro. Em muitos países isto já foi feito. Então, as raças reptilianas, draconianas, que sempre estiveram na Terra há muito tempo. Eu quero lembrar uma coisa aqui que já me perguntaram. E eu gostaria de mostrar isso de outra forma. A raça reptiliana, ela é originária da Terra, porque foi a primeira raça de animais que se desenvolveu aqui, dos répteis. Por isso existiu milhões de anos onde a Terra era ocupada por répteis. Houve uma evolução onde algumas dessas espécies evoluíram muito, se tornaram altamente inteligentes, e uma parte delas, um certo número deles, que construíram naves espaciais, foram embora para o espaço. E lá fora, devido a todas as suas características morfológicas, eles acabaram travando o conhecimento com uma outra espécie também de répteis, chamados de dragões. E esses dragões são aqueles que vivem no sistema de Draco, que se vocês forem estudar na astronomia, vão perceber que existe um sistema de Draco. E todos eles se uniram
que se transformaram em predadores poderosíssimos e passaram a estabelecer uma rede de guerras e de tomada de planetas inteiros. Estes sim, esses draconianos, esses reptilianos de fora, é que quando vieram para a Terra no passado distante, principalmente na Suméria, foram chamados de Néfilins. Eles são os anjos caídos. E não todos os que vieram para cá, como os religiosos costumam afirmar. Eles simplesmente afirmam isso porque não sabem superficialmente o assunto. Houveram muitas guerras no passado com essa gente. E eu teria que ficar aqui falando durante muitas e muitas horas para conseguir explicar isso detalhadamente, que não é o caso de hoje. Então, esta casta de energia de seres só não foi adiante, só não completaram o domínio deles, como ocorreu com outros mundos, porque encontraram quem defendesse a humanidade. E uma dessas raças que defendia, e defendem até hoje, se chama reptilianos. Porque os que aqui ficaram, que inclusive tiveram a sua forma morfológica humanizada, modificada, eles defendem a raça humana desde há muito tempo. Esses seres passaram a lutar contra o próprio povo deles que foi para as estrelas. Eu já tive experiência com um deles, conversando, assim como estou conversando aqui, durante horas. Então, esses seres, eles são uma das 7 raças que vivem no interior da Terra. Então, as pessoas vão ter que entender o que está acontecendo. Porque hoje todas as 7 raças, as 7 espécies que existem no interior da Terra, todas elas são cósmicas, todas elas são poderosíssimas. Apesar disso, não tinham, vamos dizer assim, um preparo suficiente para encarar de frente a raça dominante, a draconiana. E para tanto, ao verem que nesses tempos finais estava chegando muito perto deles completarem os objetivos deles aqui na Terra, os Dracos, essas raças da Terra se aliaram, finalmente entraram num acordo e solicitaram apoio de fora. E outras raças vieram para cá, como dos aviários azuis, por exemplo. Então, hoje em dia estão sendo registrados a chegada de naves gigantescas nas circunscrições da Terra. E essas naves, como a própria NASA chegou a identificar, uma delas próxima a Saturno, gigantesca, uma nave mãe, uma nave charuto, com 3.000 quilômetros de comprimento, 800 quilômetros de diâmetro. E outras naves que chegam a ter 300 quilômetros de comprimento já foram registrados. Muitas delas se posicionando em vários pontos do sistema solar. Naves do tamanho de planetas, como já foi registrado também, sugando energia do Sol. Isso feito por astrônomos que nunca explicaram o que era aquilo, inventaram aí umas desculpas malucas para desviar a atenção, para não afirmarem que eram naves espaciais, e eram, porque eram 2,
Então, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. E essas raças predadoras que aqui estão, de caçadores, predadores, agora inverteu, eles estão sendo caçados. E todos aqueles seres humanos que estiveram aliados, estiveram submetidos a este controle e se associaram a eles, eu posso afirmar aqui tranquilamente, todos eles estão seriamente comprometidos, principalmente com o futuro deles mesmos, porque não ficarão aqui. Todos eles vão ser tirados e vão ser levados para outros mundos, como já estão sendo. A Terra vai se tornar, sim, um planeta de luz, iluminado. Aqui vai haver uma evolução sem precedentes, jamais vista, jamais imaginada de como vai ficar. Então, é muito importante que todos vocês saibam disso.